Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falo agora com um coração tremulante. O peso que me foi confiado parece mais pesado que pedra, mais pesado que o fardo das nações. Quando o Senhor primeiro pressionou esta revelação em meu espírito, eu chorei. Eu resisti. Eu lutei. Perguntei quem sou eu para pronunciar uma palavra que irá agitar os fiéis e despertar as trevas. No entanto, o fogo da verdade não cedeu, e o silêncio teria sido uma traição àquele que a deu. Meus queridos filhos, o que estou prestes a apresentar a vocês não é rumor, nem o jogo ocioso de vozes inquietas. Não é uma história para divertir almas cansadas. É uma verdade nascida em oração, selada em lágrimas e confirmada no silêncio da noite. Antes que a distração roube estas palavras, peço que acalmem seu coração, quietem sua mente e ouçam. Este testemunho pode mudar a forma como vocês veem o mundo. Pode despertar algo dentro de vocês que não será facilmente silenciado. Por séculos os fiéis observaram e esperaram, sabendo que chegaria a hora em que o enganador se levantaria. Alguns riram, alguns zombaram, alguns descartaram os avisos como fábulas. Mas o Espírito tornou a questão clara: abram os olhos, os sinais se intensificam, o mundo geme, o desejo de paz cresce mais forte que o desejo pela verdade, os corações estão cansados. As mentes estão dispersas. No entanto, a graça não está ausente. As Escrituras nos chamam a ser sóbrios e vigilantes, pois nosso adversário ronda e a testar cada espírito, retendo o que é bom. Portanto, falo não para incitar o medo, mas para despertar a fé, a gratidão e a santa coragem. A hora não está distante. A hora já amanheceu. Se esta palavra tocar sua alma, por favor, comente amém como uma oferta oculta. Meus filhos, o anticristo já nasceu. Mesmo agora, enquanto falo, ele caminha sobre esta terra oculto por uma temporada, preparando-se em silêncio. Seus passos parecem tênues, mas seu eco cresce mais forte a cada momento que passa. Ele não é uma ilusão de profecia, nem uma sombra que paira longe na borda da história. Sua presença já está entre nós. A agitação das nações, o colapso da moral e a fome por uma falsa unidade estão moldando o próprio trono sobre o qual ele se sentará. Vocês não veem líderes buscam poder não com sabedoria, mas com medo. Comunidades se desintegram à medida que as famílias se fragmentam. A virtude é zombada enquanto o pecado é exaltado. Mesmo dentro das sagradas salas da igreja, a divisão se arrasta como uma serpente, sussurrando compromissos que traem a cruz. E ainda assim o mundo dorme, como se o tempo fosse infinito, como se a eternidade fosse apenas uma história contada a crianças. Mas eu lhes digo, o tempo não é infinito. A eternidade não é uma fábula. A sombra que se move entre nós não é imaginação. Ele é real. Ele espera. Ele está sendo formado pelo caos que nos cerca. Não me entendam mal. Ele ainda não vem com correntes em suas mãos ou fogo em seus olhos. Não ainda. Sua ascensão será sutil. Ele falará palavras que soam suaves. Ele se envolverá em promessas que parecem nobres. Ele virá como um salvador dos homens, um curador das nações, um unificador dos divididos. Suas palavras confortarão os temerosos. Suas soluções entusiasmarão os desesperados. Sua imagem deslumbrará os cegos. E porque o mundo está cansado, porque as pessoas anseiam por paz mais do que por verdade, elas se ajoelharão não diante de Cristo, mas diante de um falso. É por isso que eu tremo, meus filhos. Pois vejo não apenas sua sombra, mas a prontidão de incontáveis corações para recebê-lo. Vejo como a decepção já enraizou-se, mentiras repetidas até soarem como sabedoria. Pecado desfilado até parecer progresso. A fé afinada até não ter sabor algum. Este é o solo onde sua semente já foi semeada.
Declaro com a solenidade do próprio céu: o anticristo não está vindo, ele está aqui. Capítulo 12. Enquanto o leão estava dizendo estas palavras para a águia, olhei e vi que a cabeça restante havia desaparecido. As duas asas que haviam passado para ela se ergueram e se estabeleceram para reinar, e seu reinado foi breve e cheio de tumulto. Quando olhei novamente, elas já estavam desaparecendo. Todo o corpo da águia estava queimado, e a terra estava extremamente aterrorizada. Então acordei em grande perplexidade de espírito e grande medo. E disse ao meu espírito: Tu trouxeste isso sobre mim, porque buscas os caminhos do Altíssimo. Ainda estou cansado na mente e muito fraco em meu espírito, e nem um pouco de força me resta, por causa do grande medo com o qual fui aterrorizado esta noite. Portanto, agora suplicarei ao Altíssimo para que me fortaleça até o fim. Então eu disse: Ó soberano Senhor, se encontrei favor aos teus olhos, e se tenho sido considerado justo diante de ti, além de muitos outros, e se minha oração de fato subiu diante de teu rosto, fortalece-me e mostra-me teu servo, a interpretação e o significado desta visão aterradora, para que possas confortar completamente minha alma. Pois julgaste-me digno de ser mostrado o fim dos tempos e os últimos eventos dos tempos. Ele me disse: Esta é a interpretação desta visão que viste. A águia que viste subindo do mar é o quarto reino que apareceu em visão a teu irmão Daniel. Mas não lhe foi explicado como agora explico a ti. Os dias estão chegando, quando um reino se levantará na terra e será mais aterrorizante do que todos os reinos que o precederam. E 12 reis reinarão nele, um após o outro. Mas o segundo que deve reinar terá domínio por um tempo mais longo do que qualquer um dos 12. Esta é a interpretação das 12 asas que viste. Quanto a ouvires uma voz que falava, vindo não das cabeças da águia, mas do meio de seu corpo, esta é a interpretação. No meio do tempo daquele reino, grandes lutas surgirão, e ele estará em perigo de cair. No entanto, não cairá então, mas recuperará seu antigo poder. Quanto a veres 8 pequenas asas agarradas às suas asas, esta é a interpretação. 8 reis se levantarão nele, cujos tempos serão curtos e seus anos rápidos. 2 deles perecerão quando o meio de seu tempo se aproximar, e 4 serão mantidos para o tempo em que seu fim se aproximar, mas 2 serão mantidos até o fim. Quanto a veres 3 cabeças em repouso, esta é a interpretação. Em seus últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reis, e eles renovarão muitas coisas nele, e governarão a terra e seus habitantes mais opressivamente do que todos os que estiveram antes deles. Portanto, são chamados as cabeças da águia, porque eles resumirão sua maldade e realizarão suas últimas ações. Quanto a veres que a cabeça grande desapareceu, um dos reis morrerá em sua cama, mas em agonia. Quanto aos 2 que restaram, a espada os devorará. Pois a espada de um devorará aquele que estava com ele, mas ele também cairá pela espada nos últimos dias. Quanto a veres 2 pequenas asas passando para a cabeça que estava do lado direito, esta é a interpretação. São estes que o Altíssimo guardou para o fim da águia. Este foi o reinado que foi breve e cheio de tumulto, como viste. E quanto ao leão que viste levantando-se da floresta, e rugindo e falando com a águia, e reprovando-o por sua injustiça, e quanto a todas as suas palavras que ouviste, este é o Messias que o Altíssimo guardou até o fim dos dias, que surgirá da descendência de Davi, e virá e falará com eles. Ele os denunciará por sua impiedade e por sua maldade, e mostrará diante deles seus tratamentos desdenhosos. Pois primeiro ele os trará vivos diante de seu tribunal de julgamento, e quando os tiver reprovado, então os destruirá. Mas em misericórdia, ele libertará o restante do meu povo, aqueles que foram salvos por todas as minhas fronteiras, e os fará alegres até que o fim chegue, o dia do julgamento, do qual falei a ti no começo. Este é o sonho que viste, e esta é a sua interpretação. E somente tu foste digno de aprender este segredo do Altíssimo.
Portanto, escreve todas estas coisas que viste em um livro, coloca-o em um lugar escondido, e tu as ensinarás aos sábios entre teu povo, cujos corações tu sabes ser capazes de compreender e guardar estes segredos. Quanto a ti, espera aqui por mais 7 dias, para que te seja mostrado o que mais agradar ao Altíssimo mostrar-te. Então ele partiu de mim. Quando todo o povo ouviu que os 7 dias haviam passado, e eu não tinha retornado à cidade, todos se reuniram, desde o menor até o maior. E vieram até mim e falaram comigo, dizendo: Como te ofendemos e que mal te fizemos, para que nos tenhas abandonado e estejas sentado neste lugar? Pois de todos os profetas, só tu nos restaste, como um cacho de uvas da vindima, e como uma lâmpada em lugar escuro, e como um refúgio para um navio salvo de uma tempestade. Não são suficientes os desastres que nos aconteceram? Portanto, se nos abandonares, quão melhor teria sido para nós se também tivéssemos sido consumidos na queima de Sião, pois não somos melhores do que aqueles que morreram lá. E eles choraram com voz alta. Então eu lhes respondi e disse: Coragem, ó Israel, e não vos entristeçais, ó casa de Jacó, pois o Altíssimo vos tem em lembrança, e o Poderoso não vos esqueceu em vossa luta. Quanto a mim, não vos abandonei, nem me afastei de vós, mas vim a este lugar para orar por causa da desolação de Sião, e buscar misericórdia por causa da humilhação de nosso santuário. Agora ide para vossas casas, cada um de vós, e depois destes dias virei a vós. Assim o povo foi para a cidade, como lhes ordenei. Mas eu sentei no campo por 7 dias, como o anjo me havia ordenado, e comi apenas das flores do campo, e minha comida foi de plantas durante esses dias. Capítulo 13. Após 7 dias, sonhei um sonho à noite, e eis que um vento se levantou do mar e agitou todas as suas ondas. Enquanto eu continuava olhando, o vento fez algo como a figura de um homem surgir do coração do mar. E vi que este homem voava com as nuvens do céu. E onde quer que ele virasse seu rosto para olhar, tudo sob seu olhar tremia. E sempre que sua voz saía de sua boca, todos que ouviam sua voz derretiam como a cera derrete quando sente o fogo. Depois disso, olhei e vi que uma infinita multidão de pessoas estava reunida dos 4 ventos do céu para fazer guerra contra o homem que subiu do mar. E olhei e vi que ele esculpiu para si um grande monte e subiu até ele. E tentei ver a região ou lugar de onde o monte foi esculpido, mas não consegui. Depois disso, olhei e vi que todos os que haviam se reunido contra ele para guerrear com ele estavam cheios de medo e ainda assim ousaram lutar. Quando ele viu a investida da multidão que se aproximava, ele não levantou a mão nem segurou uma lança ou qualquer arma de guerra. Mas eu vi apenas como ele enviou de sua boca algo como um fluxo de fogo, e de seus lábios um sopro flamejante, e de sua língua ele lançou uma tempestade de faíscas. Todos esses se misturaram, o fluxo de fogo, o sopro flamejante e a grande tempestade, e caíram sobre a multidão que avançava, que estava preparada para lutar, e queimaram todos eles, de modo que de repente nada foi visto da infinita multidão, exceto o pó das cinzas e o cheiro de fumaça. Quando vi isso, fiquei maravilhado. Depois disso, vi o mesmo homem descer do monte e chamar a si outra multidão que estava pacífica. Então muitas pessoas vieram a ele, algumas das quais estavam alegres e outras tristes. Algumas delas estavam amarradas, e outras traziam outras como ofertas. Então, acordei em grande terror, e orei ao Altíssimo, e disse: Desde o princípio, tu mostraste a teu servo estas maravilhas, e me julgaste digno de ter minha oração ouvida por ti. Agora, mostra-me a interpretação deste sonho também, pois ao considerá-lo em minha mente, ai daqueles que serão deixados nesses dias. E ainda mais, ai daqueles que não são deixados, pois aqueles que não são deixados ficarão tristes, porque entendem as coisas que estão reservadas para os últimos dias, mas não podem alcançá-las. Mas ai também daqueles que são deixados, e por essa mesma razão, pois verão grandes perigos e muita angústia, como estes sonhos mostram.
Ainda assim, é melhor entrar nestas coisas, mesmo incorrendo em perigo, do que passar deste mundo como uma nuvem, e não ver o que acontecerá nos últimos dias. Ele me respondeu e disse: Vou te contar a interpretação da visão e também te explicarei as coisas que mencionaste. Quanto ao que disseste sobre aqueles que sobrevivem e sobre aqueles que não sobrevivem, esta é a interpretação. Aquele que traz o perigo naquele tempo protegerá aqueles que caem em perigo, que têm obras e fé para com o Todo-Poderoso. Entenda, portanto, que os que são deixados são mais abençoados do que os que morreram. Esta é a interpretação da visão. Quanto a ver um homem subindo do coração do mar, este é aquele que o Altíssimo tem guardado por muitas eras, que ele mesmo libertará sua criação, e ele dirigirá aqueles que são deixados. E quanto a ver vento e fogo e uma tempestade saindo de sua boca, e quanto a ele não segurar uma lança ou arma de guerra, mas ainda assim destruir a multidão que avançava para conquistá-lo, esta é a interpretação. Estão chegando os dias em que o Altíssimo libertará aqueles que estão na terra. E perplexidade de espírito virá sobre os que habitam a terra. Eles planejarão fazer guerra uns contra os outros, cidade contra cidade, lugar contra lugar, povo contra povo e reino contra reino. Quando essas coisas acontecerem e os sinais ocorrerem que te mostrei antes, então meu filho será revelado, a quem viste como um homem subindo do mar. Então, quando todas as nações ouvirem sua voz, todas as nações deixarão suas próprias terras e a guerra que tem uns contra os outros, e uma infinita multidão será reunida como viste, desejando vir e conquistá-lo. Mas ele estará no topo do Monte Sião. E Sião virá e se manifestará a todas as pessoas preparada e construída, como viste o monte esculpido sem mãos. Então ele, meu filho, repreenderá as nações reunidas por sua impiedade. Isto foi simbolizado pela tempestade, e as repreenderá em sua face com seus maus pensamentos e os tormentos com os quais devem ser torturados, que foram simbolizados pelas chamas, e as destruirá sem esforço por meio da lei, que foi simbolizada pelo fogo. E quanto a ver ele reunir a si outra multidão que estava pacífica, estas são as 9 tribos e meia que foram levadas de sua própria terra para o exílio nos dias do rei Oséias, a quem Salmaneser, rei dos assírios, fez cativos. Ele os levou através do rio, e eles foram levados para outra terra. Mas eles formaram este plano para si, de que deixariam a multidão das nações e iriam para uma região mais distante, onde nenhum ser humano jamais havia vivido, para que lá, pelo menos, pudessem manter seus estatutos que não haviam guardado em sua própria terra. E eles entraram pelas passagens estreitas do rio Eufrates, pois naquele tempo o Altíssimo realizou sinais para eles e parou os canais do rio até que eles tivessem atravessado. Através dessa região havia um longo caminho a percorrer, uma jornada de 1 ano e meio, e esse país é chamado Arzaret, que significa outra terra. Então eles viveram lá até os últimos tempos, e agora, quando estão prestes a voltar, o Altíssimo novamente interromperá os canais do rio para que possam atravessar. Portanto, você viu a multidão reunida em paz, mas aqueles que restam do teu povo, que são encontrados dentro dos meus limites sagrados, serão salvos. Portanto, quando ele destruir a multidão das nações que estão reunidas, ele defenderá o povo que restar. E então ele lhes mostrará muitas maravilhas. Eu disse: ó soberano Senhor, explica-me isto. Por que vi o homem subindo do coração do mar? Ele me disse: assim como ninguém pode explorar ou saber o que está nas profundezas do mar, ninguém na terra pode ver meu filho ou aqueles que estão com ele, exceto no tempo do seu dia. Esta é a interpretação do sonho que você viu. E só você foi iluminado sobre isso, porque abandonou seus próprios caminhos e se dedicou aos meus e buscou minha lei. Pois você dedicou sua vida à sabedoria e chamou o entendimento de sua mãe.
Portanto, eu lhe mostrei estas coisas, pois há uma recompensa reservada com o Altíssimo. Pois será que depois de mais 3 dias eu lhe direi outras coisas e explicarei assuntos importantes e maravilhosos para você. Então me levantei e andei no campo, dando grande glória e louvor ao Altíssimo, pelas maravilhas que ele faz de tempos em tempos, e porque ele governa os tempos e tudo o que acontece em suas estações. E fiquei lá por 3 dias. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada.
é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente, para sempre.